Muito bem, boa noite a todos. Vamos lá, né? Todos e todas, vamos começar uma nova semana aí de lives. Vamos ver como é que a internet nos trata, né? A partir de hoje. Então o pessoal aí tá entrando. E... Não, não. Tem que tomar banho, o que foi? Isso, então vá. Eu não tô indo. Então vá tomar banho, mas vai em silêncio. Não precisa ir assobiando aqui para atrapalhar a live. Ei, Laia. Bom, vamos lá. Boa noite aí para todo mundo que está entrando. A nossa conversa. Opa! Olha, homem. Salve, salve. Boa noite, Daniel. Tranquilo? Tá me vendo, me Beleza? ouvindo bem ou tá... Como é que tá aí? Tô te ouvindo super bem, a imagem tá levemente quadriculada. E você, tá me ouvindo bem aí? Não, você tá perfeito aqui. Imagem, som. Beleza. A minha imagem que geralmente aqui não tá ficando muito boa. Beleza. Mas tá dando pra ouvir. E tá dando pra te ver aí. Então vamos embora que de repente melhora. Vamos torcer para que melhore. Vamos lá. Bom, Léo, eu tenho que fazer aqui a sua apresentação, né? Nossa formalidade mínima. Hoje nós vamos estar com o professor Leonardo Silva Nunes, que é doutor, mestre e graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. É professor adjunto de Direito Processual Civil e Coletivo da Universidade Federal de Ouro Preto. É membro do IBDP, do IAMG e do IDPRO. Membro também da Comissão de Direito Processual da OAB Minas Gerais, além de advogado. Bom, Léo, obrigado aí, viu? Obrigado por você ter aceitado o convite, se disponibilizado para conversar com a gente hoje aqui a respeito de um tema daqueles, né? Seja bem-vindo. Daniel, muito obrigado pelo convite. Além de muito feliz, eu estou extremamente honrado. Saiba você já nos primeiros momentos aqui que eu sou seu fã. Tive o privilégio de ser seu aluno no Pretório há 10 anos atrás, né? Então tem pelo menos uma década que eu acompanho o seu trabalho, que eu sou um seu admirador. E saiba que com certeza vários desses das pessoas que estão acompanhando a gente aqui pela transmissão ao vivo são também fãs lá de Ouro Preto, da região dos Inconfidentes e de um modo geral das Gerais, com certeza. Pô, que legal, né? Bons tempos de Pretório lá em BH. Se bem que teve uma época difícil ali, que foi quando eles estavam reformando a estrada ali. Aquilo era cruel. Rapaz, tinha dia que eu demorava mais de 2 horas para chegar do aeroporto no centro de BH. Nossa, eu queria morrer, rapaz. Não é dos aeroportos mais próximos, né? Não, não é. E eu dava aula em BH há tanto tempo que eu peguei a Pampulha ainda. Ali é uma Usei bastante a maravilha. Pampulha. Era uma maravilha, né? Pampulha é igual Congonhas, Pois é. para São Paulo, né? Ou Santos Dumont no Rio, não tem que ir para muito longe, né? Mas se bem que eu acabei indo ano passado, né, para BH, e com a estrada agora já normalizada, também é tranquilo, né? Não é nada demais, assim. Horário de pico é ruim, né? Aquela chegada e saída da cidade. Mas geralmente realmente ficou bastante confortável, né? Principalmente depois dessa última intervenção, então, para a Copa, Olimpíada, enfim, o aeroporto de Confins está realmente uma maravilha. E o acesso também é muito bom, né? Não. É um bom aeroporto. Bom, estamos aqui, né? E o pessoal não sabe, né, que está nos assistindo, mas nós tivemos um debate aqui a respeito do tema, né, que a gente trataria hoje. O Léo me mandou 3 temas, a gente começou a conversar sobre os temas. No final, houve aí um negócio jurídico processual que determinou a escolha do tema dos procedimentos nos processos estruturais. Então, eu queria começar, Léo, com a minha pergunta tradicional, né? Ainda que você tenha me oferecido 3 temas, esse foi um deles, né? E a gente acabou escolhendo juntos esse aí. E por que você escolheu esse tema aí para sugerir na nossa conversa de hoje?
Ô, Daniel, essa é uma boa até para começar, porque o tema, falar de processos estruturais ou de litígios estruturais, já não é mais uma grande novidade aqui no Brasil, né? Talvez a gente já possa aí dizer que o tema já vá se maturando aqui entre nós brasileiros, né? Pelo menos desde 2013, 2014, a gente já começa a ter os primeiros trabalhos monográficos e teses e dissertações, enfim, trabalhos muito bons mesmo da doutrina brasileira. Mas você consegue perceber também muita divergência entre esses trabalhos, né? Alguns vão sustentar a necessidade de desenvolver uma teoria de processos estruturais, outros vão dizer que não, nada disso é necessário, alguns vão falar da necessidade de conceituar determinados elementos, outros vão refutar essa necessidade. Mas fato é, Daniel, que hoje os processos estruturais eles já são uma realidade do direito brasileiro. Não exatamente porque eles já estejam regulamentados no ordenamento jurídico, mas porque boa parte dos problemas que surgem com essa feição já são... o magistrado, o advogado, o MP, entre outros intérpretes, já vem lidando com esses problemas no dia a dia, muitas até sem saber que se tratam de problemas estruturais. Daí que surge essa indagação, não é uma indagação nova também, mas daí que surge essa indagação, bom, afinal, qual seria o procedimento adequado para o tratamento de litígios estruturais? E daí você já começa a perceber que a gente está falando de litígios estruturais de um lado e processo estrutural de outro. Litígio e processo você também não pode confundir. Então, qual é a forma de materializar, né, essa série de atos, né, encadeados que se propõem a uma solução adequada para um problema complexo, para um problema pluriforme, para um problema processual, né, um problema estrutural, como a doutrina vem desenvolvendo já há algum tempo. Esse tema ele realmente começou a me despertar o interesse porque as pessoas querem caracterizar, querem colocar quais são os elementos típicos ou essenciais, mas ainda há um campo muito bom para trabalhar no sentido da configuração do procedimento adequado. E você já consegue perceber alguns textos aqui e ali, muito interessantes, com propostas realmente significativas para essa delimitação, né? Da fisionomia desse processo, né? Como é que seria, então, esse processo estrutural? Agora, você comentou que a gente, às vezes, está fazendo um processo que tem como objeto um litígio estrutural e nem sabe disso ou nem consegue perceber isso, né? Então, como é que você indicaria a identificação do litígio estrutural? Porque eu acho que a gente vai buscar, né, a ideia de uma tutela diferenciada, de uma tutela adequada, mas para ser adequada a gente precisa saber primeiro ao que se adequar, né? Também exato. Não adianta a gente ficar tateando no escuro aí, né? Então, como é que a gente conseguiria identificar, primeiro, para começar a conversa, o litígio estrutural? Exato, vamos lá. Olha como é que isso é muito próximo da nossa realidade, como é que isso faz parte do nosso cotidiano, né? Vamos começar pensando em alguns exemplos, aí dos exemplos a gente vê se a gente tem no ordenamento jurídico alguma medida técnica que já viabiliza essa identificação e a tomada de providência nesse sentido. Então, se a gente partir de exemplos muito simples, como, por exemplo, a situação da pessoa que demanda medicamento ao poder público, ou a pessoa que está numa fila para ser submetida a uma determinada cirurgia, ou saindo da questão da saúde, né, os problemas das mazelas do sistema carcerário, ou às vezes a situação de uma pessoa cadeirante que precisa acessar a agência bancária da cidade onde ela mora e a agência, o prédio não tem uma rampa. Então você percebe que às vezes o pedido de um sujeito pugnando por remédio ou carreando a pretensão de ser submetido à cirurgia, ou ainda na simples construção dessa rampa, embora aparentemente digam respeito a um direito individual desse cara, dessa pessoa que está
comparecendo ao Poder Judiciário, na verdade, há um problema muito maior que interessa todo a um grupo, ou às vezes até mais grupos de interesse, e que poderia ser tratado dessa maneira. Então não se engane que, malgrado justiça esteja sendo feita quando o juiz determina o fornecimento do medicamento, ou quando ele diz que o sujeito tem direito ao leito, né, a que tenha disponibilizado o leito no hospital para ser submetido então à cirurgia ou a um determinado tratamento, ou ainda quando se determina a construção da tal rampa de acesso em um determinado prédio público, ou mesmo um prédio onde funciona uma instituição privada, há por trás todo o interesse coletivo. E muitas vezes, quando o juiz dá essa decisão, ele acaba impactando no sistema de uma forma negativa. Então, por exemplo, se o juiz determina o fornecimento do medicamento ou a realização da cirurgia, algum recurso público que estava alocado para determinado setor, para determinada área, terá de ser redistribuído. E muitas vezes o poder público encontra problemas intransponíveis, porque ou o recurso não existe, ou porque a lei impõe certos condicionantes que acabam inviabilizando na prática o atendimento daquela decisão judicial. E aí, para cumprir o que eu prometi aí nesse raciocínio, se a gente verificar o ordenamento jurídico, ele tem instrumentos que viabilizam o tratamento coletivo dessa questão. Se a gente puder citar pelo menos dois, né, as ações coletivas, que são a ferramenta clássica, né, talvez muito desprestigiada pelo sistema, por todos de um modo geral. Para você ter uma ideia, quando o projeto que deu origem ao CPC em vigor começou a tramitar lá em 2009, 2010, havia aí projeto de lei muito mais adiantado para reformular a lei da ação civil pública, né, e o sistema das ações coletivas, e isso acabou não vingando, porque pensaram, não, vai vir um código novo aí, vamos ver no que vai dar. Né? Acabou que o artigo 333, né, que era previsto lá no código, ele foi vetado pela então presidente da República. Né? E para quem está nos acompanhando online aí, apenas para lembrança, permitia que o magistrado, né, se percebesse aí a multiplicidade de demandas envolvendo o mesmo tema, poderia instar os legitimados, enfim, para uma conversão de ações individuais em coletivas. É curioso que esse dispositivo foi vetado, mas o 139 do Código, que estabelece as incumbências do juiz, mantém lá na redação esse mesmo poder do juiz para instar legitimados a promover a ação coletiva. Muito pouco utilizado na prática, não é, Daniel? Mas então você percebe que situações do cotidiano, que muitas vezes, num olhar apressado, numa visão míope, a gente perceba como apenas uma questão de direito individual, na verdade extrapola para atingir interesses de grupos e múltiplos interesses. Não é? É interessante porque esse tema da pretensão individual, né, que na verdade é uma pretensão pseudo-individual. A professora Ada falava isso, né? Parece, mas não é, né? E aí eu vivi isso na pele, né? Quando aquele problema lá que teve com Portuguesa, Fluminense, Flamengo no Campeonato Brasileiro, e aí eu meio que coordenei uma defesa jurídica da Portuguesa, e aí eu incentivei várias pessoas no Brasil inteiro a ingressar com demandas judiciais, impugnando a decisão lá do STJD. Né? E no final do dia, a absoluta maioria dessas demandas, elas foram extintas por ilegitimidade, dentro dessa perspectiva de que, na verdade, se um torcedor isoladamente ele consegue anular uma decisão e, com isso, mudar uma classificação do campeonato, ele não estaria tutelando um direito individual dele, consumidor. Né? E é muito interessante que o processo coletivo, quando trabalha esse fenômeno, ele diz o seguinte: uma coisa é você ser um indivíduo, outra coisa é você ser um membro de um grupo, classe ou categoria. Então, você é titular de um direito como indivíduo, aí você tem a tutela genuinamente individual. Agora, quando você é titular de um direito como membro de um grupo, você não tem legitimidade para
tutelar esse grupo, ainda que você esteja incluído nele, por meio de uma ação nem individual nem coletiva. Né? Ação individual porque ela não é individual e a coletiva porque você não tem a legitimidade. Agora, esse problema aí que você colocou do remédio, ele é mais cruel ainda. Porque, em tese, eu não estou pedindo nada para ninguém além de mim. Né? Então, não é aquela questão assim, olha, eu quero que anule para todo mundo. Então, não, eu quero um remédio para mim. Não, e os outros? Não, os outros não tem nada a ver com isso. Mas tem, né? Porque os recursos são finitos, os remédios são finitos, né? Não vai ter para todo mundo. Se aquele lá está tomando o remédio ou está sendo internado na frente, alguém está ficando para trás, né? E Daniel, você tem... COVID, né? Desculpa, pode concluir. Do UTI e tal, agora já está melhor, né? Mas eu lembro em Manaus, né? A gente via aqueles corpos em câmeras frigoríficas e tal. Daí eu pensava, eu vi as notícias, ó, a fila aqui para entrar no UTI, tá aí, ó. Tem 20 pessoas esperando. Eu falei, vai demorar quanto tempo para aparecer alguém aí dizendo, ó, mas eu tenho uma liminar aqui, ó, dizendo que a próximo leito de UTI é meu. E aí você acaba gerando uma distorção do sistema, porque você vai tutelar alguém e aquele que não vai ser tutelado provavelmente é o hipervulnerável. É aquele que não tem condição de buscar o judiciário por uma tutela. E aí você acha que você está fazendo uma grande justiça, mas você está cometendo, na verdade, uma grande injustiça, né? Com quem está lá na fila e que não tem nem condição de vir provocar o judiciário. É um problema grave. E são pessoas que às vezes estão ocultas no meio desse conflito que é coletivo, né? São pessoas que estão completamente à margem do sistema e às vezes por uma hipossuficiência técnica não têm acesso à informação, não têm acesso que podem pretender na justiça e também, consequentemente, não têm acesso a um advogado, né? Realmente são situações, e aqui a gente começa a desenhar as situações, algumas das características desses litígios. Me permita, Daniel, mudar um pouco o ângulo dos exemplos para trazer um pouco para a nossa realidade em Ouro Preto, né? Em Ouro Preto tem duas situações que eu encaro como estrutural de forma clara, né? A primeira delas, veja que interessante, Ouro Preto é uma cidade de Minas, né? E em algumas das áreas da cidade você tem pessoas morando em situação de risco. Então a pessoa, num determinado momento, a Defesa Civil manda esse cara sair de lá. Olha, vamos reformar a sua casa, vai ter um programa da municipalidade para reformar, para melhorar isso daqui e tudo mais, depois você volta. E esse cara acaba não voltando nunca mais, ele perde aquele lugar onde ele cresceu, onde ele educou os filhos e por aí vai, mais adiante ele resolve demandar o município para voltar para aquele lugar. E o município fica mantendo essas pessoas com um aluguel social. Entrega para essas pessoas um aluguel social, um valor, já que ela não pode morar naquela área de risco, que ela alugue um imóvel em outro lugar. Então você imagina por quanto tempo o município, em gestões sucessivas, vai bancando essas pessoas. Isso é nitidamente um problema estrutural, porque ele poderia fazer talvez um financiamento pelo BNDES, por exemplo, e acabar com o problema na raiz. Ao invés de perpetuar essa dinâmica, não é? Uma outra situação muito curiosa, e esse é um caso específico de Ouro Preto, é que há uns 30 anos atrás o cartório de registro de imóveis pegou fogo. Então boa parte dos documentos comprobatórios aí da titularidade imobiliária se perderam. Então, Daniel, você imagina que até hoje, 3 décadas depois, você tem centenas de ações envolvendo pedido de uso capião urbano para ver formalizada, né, a aquisição da propriedade. Isso para mim é um problema estrutural, porque isso envolve uma série de interesses particulares. Perceba que não há claramente um grupo para a gente falar interesse coletivo, percebe? Mas há vários particulares envolvendo, num problema complexo envolvendo poder público municipal, judiciário, políticas públicas urbanas envolvendo tráfego, energia, luz, água, entre outros serviços públicos que poderiam estar sendo melhor dimensionados com base no mapeamento adequado do direito de propriedade, não é?
É muito curioso. A gente começa a perceber, Daniel, em resumo, a eclosão pelo Brasil na percepção do que é um litígio estrutural, sabe? E vem vários autores falando disso. Você vê, por exemplo, o Edilson Vitorelli publicou um livro agora muito interessante em que ele cataloga mais de 80 situações. Isso é notável. Num livro você ter 80 situações julgadas envolvendo possível litígio estrutural é muito interessante. É uma constatação realmente muito interessante. Quando você começou a falar aí dos exemplos locais, né, de Ouro Preto, eu achei que você ia dar o exemplo, uma ação civil pública, é antiga já, nem sei o que acabou acontecendo, mas que o MP ele mapeou alguns estudos técnicos e chegou à conclusão que os trios elétricos, na época do carnaval, abalavam a base de alguns prédios históricos. E aí teve uma ação civil para proibir, né? Aí eu fiquei pensando, vixe, velho. Claro, tem de um lado o direito ao meio ambiente, patrimônio cultural e tal. Pô, mas imagina quanto que isso não gera de renda para a cidade, né? Imagina como isso não afeta o turismo da cidade. Quer dizer, tem que combinar com os russos aí, né? Porque são muitos interesses envolvidos de muitos grupos diferentes e a gente vai ter que quer dizer, o ideal, né? O plano ideal, né? Pô, põe todo mundo para conversar, né? E vamos tentar uma solução, porque uma imposição para qualquer um dos lados é complicado, né? E você toca desse modo em mais uma das características do litígio estrutural, não é? Que é essa policentria. É um conflito policêntrico, porque você tem interesses imbricados, muitas vezes antagônicos, interesses, para você ter uma ideia, que em determinadas circunstâncias, esse interesse de quem ocupa o polo ativo, ele não se volta só contra o réu, mas ele se volta contra o próprio polo ativo. Principalmente nessas circunstâncias de vários interesses envolvidos no mesmo conflito. Essa ação é muito interessante. Esse caso foi trabalhado pelo meu orientando no mestrado, o Samuel Cota. Ele menciona isso no livro dele, na dissertação Virou Livro, publicada no ano passado. E Ouro Preto é pródigo de exemplos. Além desse, houve uma reformulação no tráfego do centro histórico. Você imagina que eu me lembro claramente em 2008, 2009, na minha pesquisa para dissertação do mestrado ainda, eu me lembro das notícias lá, o caminhão caiu em cima de um chafariz do século XVII e destruiu o chafariz. Você imagina, é fácil construir um chafariz, depende do quê? Cimento, areia e água, pronto. Agora, um chafariz do século XVII, da época do Aleijadinho, sabe lá quem, né? A igreja onde os restos mortais do Aleijadinho está lá para ruir. Poxa, se o IFAM não fizer nada, se o Estado não fizer nada, o município, vai cair, acabou a história, cara. A gente pode até fazer uma vaquinha depois, construir uma igreja naquele lugar, mas a história acabou. Aí mexeram também numa ação para reconfigurar o tráfego de veículos terrestres, limitando no centro histórico, onde poderia ter caminhão pesado, aonde poderia ter trio elétrico, aonde poderia ter música, aonde poderia ter carnaval e por aí vai, né? São situações realmente. Eu falei uma coisa aqui agora que até para mim era novidade. Ouro Preto, talvez a região dos Inconfidentes seja a mais pródiga de situações estruturais do Brasil, né? O caso do rompimento da barragem em Mariana, e aí se a gente sair da região dos Inconfidentes, né, pensarmos em Brumadinho, também é uma situação que você pode tratar sob determinado ângulo como litígio estrutural, né? Porque a indenização que você confere à pessoa que perdeu a casa, ou à pessoa que perdeu a horta onde ela tirava o sustento, isso nada tem de estrutural. Nada tem de estrutural. Uma ação indenizatória, né, em que a solução ela é retrospectiva, você olha para trás, qual foi o dano, indeniza, pronto, acabou. Mas a origem do problema, ele é nitidamente estrutural, porque a gente está falando de um problema de fiscalização, de regulação de todo um setor da economia. Aí, Daniel, é interessante porque quando a barragem rompeu, na própria universidade surgiram várias pessoas dizendo, tem que fechar a mineração. Espera aí um pouquinho, meu amigo.
É alto lá com o Andor, que o santo é de barro, né? Porque se você fecha a mineração, outros interesses envolvendo livre iniciativa, desenvolvimento local, circulação da economia, manutenção de hospitais, manutenção dos próprios municípios pelo tributo advindo dessa atividade, você acaba minando. Percebe? Então, assim, voltando à sua pergunta inicial, né, como é que a gente identifica um litígio estrutural? Daniel, eu me arriscaria a dizer que está se tornando, às vezes, difícil de identificar situações que não sejam estruturais. Que por trás daquele litígio aparentemente individual, você não tem uma situação coletiva ou de grupos, né, ou de múltiplos interesses muito mais relevante do que o seu caso. Né, do que o caso do Tício, do Mévio ou do Léo, por exemplo. Mas isso também não acaba sendo um perigo, Léo? Eu fico pensando o seguinte, o João entrou com uma ação de revisão contratual contra o Banco Itaú. Porra, o Banco Itaú, velho, que se dane o João, que se dane aquele contrato. Mas aí o Banco Itaú, ele vira e fala assim, não, mas peraí, essa revisão aqui, somada a outras que poderão vir, ela vai me impactar economicamente e isso vai acabar prejudicando a todo mundo que é meu cliente. Porque se a gente começar a exagerar, foi como você colocou, não existe mais conflito que não seja estrutural. E isso pode muito bem criar um verdadeiro obstáculo ou dar aso a uma criação de teses defensivas que afastem quase que praticamente o acesso a um direito individual, né? Basicamente dizer, olha, não, mas aqui o que você está pedindo vai afetar a economia macroscopicamente, então aqui não dá para fazer o que você quer, nós vamos precisar ouvir todo mundo, nós vamos precisar chamar todo mundo, e aí a gente poderia também encarar isso como um problema. De certo. E o próprio sistema de tutela coletiva hoje, ele padece em grande medida de problema semelhante ao que você está pontuando, né? Como a questão da coisa julgada, né? Às vezes a empresa ela tem uma decisão favorável numa ação coletiva, mas ela está sujeita às ações individuais que virão no futuro a ser movidas contra ela. Então, assim, a gente precisa de um aperfeiçoamento do sistema e precisamos também pensar nessas hipóteses. Isso é certo, Daniel. Mas também essa dificuldade na delimitação do que é um litígio estrutural, isso mostra a relevância do tema. E isso mostra a necessidade de passarmos a nos dedicar de maneira séria e de maneira detida no aprofundamento disso, sabe? Eu acho que talvez tenha começado uma onda muito grande, oba-oba, né? Porque agora tudo é estrutural, né? São dos temas muito bacanas, é o tema da moda, mas chega um ponto que a gente precisa realmente assentar, peraí um pouquinho, vamos começar a diferenciar aí as coisas, né? Dar nomes aos bois. Você tem toda a razão. E essas dificuldades é que vão nos mover para o aprofundamento e para a delimitação, como é a questão do procedimento adequado, né? Agora, vamos pensar o seguinte, uma pergunta. Vamos imaginar que um indivíduo, ele ingresse com um pedido, e aí há uma zona cinzenta, para mim, assim, significativa, entre o que é uma pretensão individual com certo reflexo estrutural, uma ideia aí já quase que beirando consequencialismo, e do que é uma genuína pretensão pseudo-individual. Essa segunda pretensão pseudo-individual, na minha percepção, o juiz tem que cortar na hora. Falar, você não tem legitimidade, não é esse o caminho, não vai funcionar. Agora, qual que seria a solução, no seu entender, para aquela pretensão que é individual, pelo menos num primeiro plano, ela é uma pretensão individual, mas ela tem consequências estruturais. Quer dizer, toca assim mesmo, a conversão já não é mais possível, porque a lei não prevê. Tem o pessoal ainda que fala da define function e tal do juiz, mas a coisa não pegou, né? Ainda mais agora, que tinha uma norma que deixava fazer e não vigorou, né?
E aí, o juiz também tem que matar no peito e extinguir? Ou ele fala, não, seja o que Deus quiser e vamos fazer? Pois é, o inciso 10 do 139, ele até insta o juiz, ele até provoca o juiz, caso ele identifique, né, caso ele se depare com diversas demandas individuais repetitivas, que oficie o Ministério Público, a Defensoria Pública, outros legitimados, para propor a competente ação coletiva. O problema é quando o juiz ele não percebe essa repetitividade de demandas, né? Porque quando você tem repetitividade de demandas, e o código é interessante, Daniel, porque ele não diz quando será considerado repetitivo. Então, pelo menos em tese, se ele tiver duas, pronto, ele poderia provocar a ampliação aí da arena. Agora, o problema é quando na prática, né, do foro, com 8, 10 mil processos e aquela dinâmica bem introjetada, né, do modelo fordista, que nós todos conhecemos muito bem, desestimular o juiz para a tomada dessas iniciativas, e ainda que o juiz, e ainda que o caso se depare com um juiz bem receptível a isso, ele encontre do lado de lá um promotor de justiça, um defensor, enfim, uma associação que não esteja muito inclinado, né? Porque se o intérprete também, né? Se o operador do direito, eu não gosto muito dessa expressão não, mas se o intérprete ele está bem adaptado ali no dia a dia dele, né? Com aquele modelo automático de resolver as coisas, a situação não caminha para frente. Né? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, Daniel, e aí talvez já fazendo um primeiro indicativo da minha proposta, né? A gente vai desenvolver isso durante a conversa, mas o sistema processual em vigor, ele é flexível bastante para permitir a solução adequada do problema. E a solução adequada do problema, eu entendo, ela não pode passar exclusivamente o tratamento individual. Então, se o juiz percebe, usando o seu caso, se o juiz percebe que se trata de um caso de repercussão que transcende os limites do caso individual, você tem normas fundamentais do processo, como boa-fé, como cooperação, enfim, que instam o juiz a tomar esse tipo de providência. A gente não pode admitir, a partir deste regime processual, que os sujeitos processuais, inclusive o juiz, vão tratar do processo e do cotidiano de suas atividades como no passado. Né? Esse sistema, ele provoca os sujeitos processuais, todos eu diria, na busca por uma solução ótima. A gente tem tantos instrumentos nesse regime processual, na busca pela racionalização, pelo julgamento que produza soluções isonômicas, que eu te digo que não é mais tolerável que ele se depare com uma situação dessa e faça vistas grossas, entendeu? O problema é que a gente está conversando aqui num ambiente ideal, né, Daniel? Na prática, isso é muito difícil, né, de colocar em concreto, né? Essa norma, né, ainda que melhorada, né, e ampliada, ela já está conosco desde 85, que ela já tinha na Lei de Ação Civil Pública. Né? A ideia do juiz provocar os legitimados para que os legitimados saiam da toca e percebendo que é uma hipótese, né, de tutela coletiva para que eles providenciem, né, a tutela coletiva. Agora, e aí, em tese, né, as coisas acabam funcionando, porque vem uma ação coletiva, as ações individuais ficam suspensas à espera da ação coletiva. A gente tem, que também é uma outra perspectiva muito otimista. Quem sabe agora vai melhorar, né, Léo, com essa ideia do CNJ de criar um cadastro nacional dos processos coletivos, facilitar o acesso. Falta muita informação também, né? A gente cobra que as coisas aconteçam e às vezes elas estão acontecendo, mas ninguém sabe, né? Porque não tem, né?
E olha que Hoje, interessante, né? Começou um movimento muito bom nesse sentido, né, Daniel? Por iniciativa do CNJ, né? A constituição de um grupo de trabalho no início do ano. Na verdade, no final do ano passado, e esse grupo se reuniu bastante durante o primeiro semestre, para propor medidas de aperfeiçoamento no sistema de ações coletivas, né? E o CNJ deu publicidade agora no início de setembro de uma proposta legislativa que foi encaminhada ao Congresso Nacional. A gente não sabe ainda se isso vai vingar, se isso não vai, se isso vai tramitar, como é que isso vai ser. Mas soma-se a essa proposta a criação desses cadastros, né? Tanto nacionais quanto regionais. E espera-se que esses cadastros realmente tragam essa visibilidade, né? Para que as pessoas saibam também o que está acontecendo no âmbito coletivo e que muitas vezes possa impactar em situações de interesses que as próprias pessoas, como indivíduos, não querem buscar. Né? Não é conveniente, não é economicamente vantajoso, então a pessoa deixa para lá. Né? Agora, passou uma pergunta aí, acho que é Vanderlei, se os processos repetitivos eles também lidam com litígios estruturais. Acaba lidando, né? Olha para você ver que curioso, né? Eu falei do problema do rompimento da barragem, né? E disse que em alguma circunstância, por algum ângulo, a gente consegue verificar esses problemas como problemas estruturais, né? Eu falei do setor, da regulação de todo um setor da economia e por aí vai. Mas como a pergunta toca em repetitivos, vale a pena a gente mencionar um problema que, na minha opinião, foge um pouco de estrutural, viu Daniel? Mas tem a ver com o pano de fundo, né? Que o problema ele é mais amplo. Aqui em Minas Gerais, chegaram a admitir um IRDR, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, para discutir o valor da indenização pela falta da água. Então, quer dizer, quando rompeu a barragem, a lama se espalhou aí por Minas Gerais e Espírito Santo, e na comarca de Governador Valadares tiveram que construir, a notícia que tiveram que construir um fórum lá para atender toda a multiplicidade de demandas que eclodiu em pouquíssimo tempo. Muitas delas, pessoas pedindo indenização pela falta de água. Aí você imagina quanto que vale, não é? Qual que é o prejuízo, ou como mensurar esse prejuízo e, consequentemente, o valor da indenização para A, B, C ou D. Né? Admitiram um IRDR para isso, entre outros objetivos para isso. Então eu fico pensando, o IRDR é ainda um outro problema muito gigante. Se a gente for conversar sobre IRDR aqui, dá mais uma live, né? Mas o tal do tratamento do conflito em tese, eu realmente acho muito complicado. E o que o processo estrutural quer fazer não é isso. O que o processo estrutural se propõe é o tratamento do conflito no fato. Ele quer levar em conta o fato e as peculiaridades do fato e todos os interesses envolvidos nesse conflito. Então, respondendo à pergunta, né, da pessoa que fez uma provocação realmente pertinente, de bate-pronto, na minha opinião, o IRDR está, na verdade, muito distante do que a gente tem no processo estrutural. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente tenha um processo estrutural que já nasce como estrutural, todo mundo sabe que é estrutural, o autor já avisa que é estrutural. Então, vamos dar o exemplo lá do primeiro, em tese, processo que começa dessa forma, que é o processo que trata justamente aí dos acidentes. Não dá para falar que foi um acidente, né? Eu não vou também falar que é crime ambiental, porque acho que ainda não tem nenhuma trânsito em julgado nesse sentido. Mas rompimento das barragens aí na nossa gloriosa Minas Gerais. E aí o MPF, né, que vai propor a demanda, ele já sabe, né, que não dá para falar fecha tudo ou arruma tudo em 6 meses. Quer dizer, as pessoas hoje já têm uma percepção também que não adianta você dar uma Ferrari para o macaco dirigir, né? Quer dizer, nós temos que ter uma sensibilidade que as coisas não são assim. E aí eu me pergunto, tá bom, então aqui está combinado, os russos foram avisados, todo mundo sabe que é um litígio estrutural que nós vamos estar tratando aqui. É uma ação coletiva, então, para não ter nenhum problema. Mas aí a minha pergunta é a seguinte,
o procedimento do processo coletivo, ele dá conta de resolver o litígio estrutural? Boa, essa é a nossa pergunta, esse é o nosso problema, né, Daniel? E acho que agora, a partir de agora, muita gente começa a procurar respostas para isso, né? Me permita ampliar um pouco, né? Eu vou desdobrar um pouquinho a sua pergunta para acrescentar uma outra, né? Se nós partirmos da premissa de que nós não temos uma lei específica para regular o processo estrutural, né, a gente partiria então para duas buscas, pelo menos, né? Como você fez, né, o sistema das ações coletivas, ou a saída que eu tenho proposto, que é o procedimento comum do CPC. E aí a gente teria que fazer a mesma pergunta para os dois caminhos. Seria o procedimento comum do CPC suficiente? Ele daria conta de regular o procedimento para o tratamento adequado de litígios estruturais? E a gente poderia também estender essa mesma pergunta para o sistema das ações coletivas, né? Esse microsistema, ele daria conta do tratamento de litígios estruturais? E aí, para responder essa pergunta, a gente também precisa de um caminho, né? A coisa ela já começa difícil na pergunta, pelo seguinte: se nós pensarmos que o litígio estrutural ele envolve uma situação de policentria, ou seja, uma multiplicidade de interesses, se nós pensarmos que esses litígios eles vão demandar soluções que se projetam para o futuro, eles não são totalmente preocupados com resolver situações retrospectivas, muito embora possam também solucionar esses pontos, mas na verdade eles se voltam para o futuro, né? E finalmente, são situações que o melhor dimensionamento delas, elas passam pela via consensual. Então, eu estou partindo então de três premissas. Primeiro, são conflitos que têm naturalmente uma policentria, uma multiplicidade de interesses envolvidos. São situações que se voltam para o futuro e, portanto, visam soluções prospectivas. E terceiro, são situações de conflito que melhor seriam dimensionadas por soluções negociadas, por soluções consensuais. Se nós partirmos dessa premissa, dessas três premissas, Daniel, a gente chega agora num primeiro grande problema. Porque não existe nenhum litígio estrutural igual ao outro. Você não vai tratar, por exemplo, situação envolvendo a saúde da mesma forma que a situação envolvendo o problema das mazelas do sistema carcerário. Igualmente, você não consegue resolver situações lá da estrutura física, orçamentária da educação do município, né? Ou o problema de creches, que foi tão bem trabalhado pela Suzana Henriques da Costa em São Paulo. O que significa que, se o processo deve se amoldar ao conflito para produzir o melhor resultado possível, no meu entendimento, a definição de um procedimento específico para o trato de qualquer litígio estrutural, ele é praticamente inviável. E se ele é praticamente inviável, para responder a sua pergunta, eu tenho que olhar agora para esses dois caminhos possíveis, né? Eu vou falar três caminhos possíveis, daqui a pouco eu acrescento o terceiro. O microsistema de ações coletivas, ele é adequado para o tratamento de litígios estruturais? Talvez ele seja adequado em alguma medida, porque ele já tem, ele já especializa, ele já contém uma malha de possibilidades que viabilizavam a tutela diferenciada de forma completamente diferente do que nós tínhamos no CPC de 73. Isso é verdade, né? O que o CDC fez, por exemplo, na dobradinha com a Lei da Ação Civil Pública e na criação desse microsistema, pelo qual gravitam uma série de outras
leis viabilizam tutelas diferenciadas bastante interessantes. Mas esse microsistema ele está sujeito a vícios. E eu vou te contar apenas um, para a gente chamar a atenção aqui no pouco tempo que a gente tem. Quem faz esse alerta são dois colegas gigantes do direito brasileiro. Inclusive faço aí a saudação, porque um deles está aí, o Gustavo Osna e o Sérgio Cruz Arenhart. Se você parar para pensar, o que o microsistema das ações coletivas fez, na verdade, foi reproduzir para as ações coletivas um procedimento idêntico, no sentido da morfologia. Então, se você pensar que o processo civil, né, regulamentado, ordinarizado, ele vê um conflito de dois polos, né, polo ativo, polo passivo, uma solução tem que ser dada onde um só ganha, o outro perde tudo, um procedimento que normalmente se volta para o passado e, portanto, é retrospectivo. Se você pensar bem, as ações coletivas ou a ação civil pública, pelo menos sob o ponto de vista da sua fisionomia, elas simplesmente reproduzem o que o procedimento comum ordinário fazia lá no CPC de 73. Não é? Um procedimento dual, um procedimento bipolar, um procedimento que trata muito bem de dois polos. Mas se você colocar como ingredientes, né, essa multiplicidade de interesses, você já começa a ter problemas, né? E aí, de novo, já que eu falei dele, eu vou mencionar de novo, porque para mim é um dos ídolos na matéria, né? O Sérgio Arenhart, ele fala o seguinte: olha, alguns dos mecanismos, alguns dos elementos, institutos tradicionais do direito, você vai precisar reformular, por exemplo, a demanda, né? Quer dizer, não vá achando que o Ministério Público, né, o promotor de justiça, no momento de ajuizar o pedido, ele conhece exatamente a extensão dos danos, enfim, e ele conhece a extensão de todas as providências necessárias para solucionar determinado problema. Então, se você não permite, nesses casos, alguma maleabilidade no pedido e, consequentemente, na coisa julgada, para falar só desses dois, Daniel, mas todo o ITER ele demandaria alguma flexibilidade, algum grau intenso de flexibilidade, você já tem a resposta, né? O microsistema, me parece, ele já encontra esses limites aí, né? Ele já demandaria aí uma boa repaginada, para dizer o mínimo. Se nós partirmos pelo caminho do CPC, não é? Eu já vejo de uma forma diferente, porque o CPC, diferente daquele modelo rígido e estanque que nós tínhamos no procedimento comum ordinário, o CPC ele forjou um procedimento comum em que nós temos vários exemplos que mostram uma fisionomia de acentuada flexibilidade, né? Ninguém pode falar que o procedimento comum seja um procedimento rígido, o mesmo do procedimento ordinário que nós tínhamos lá no CPC revogado, né? Esse procedimento comum, ele permite ele é dotado de uma plasticidade tal que só da gente falar no trânsito de tutelas diferenciadas, dos procedimentos especiais no procedimento comum e da possibilidade de convencionamento geral, tutela provisória geral, tutela provisória genérica, né, para a generalidade dos casos, a possibilidade de se convencionar para uma generalidade de casos, a possibilidade de se valer de medidas atípicas de execução, a possibilidade de se cumular técnicas ou meios executivos no mesmo procedimento, a possibilidade de calendarização, só para falar de alguns exemplos. Ô Daniel, só da gente pensar na possibilidade, no potencial que tem a decisão de saneamento e organização do processo para que o juiz, de forma cooperada com as partes, construam, de acordo com a primeira parte do 190, o procedimento adequado para que ele melhor se conforme com as vicissitudes do caso, né? O 357, para mim, é talvez um dos mais importantes dispositivos do Código e mal trabalhado às vezes, né? Se a gente pensar no processo individual, você tem inúmeros exemplos em que a decisão de saneamento é um formulário. Marque um X aqui, né? Se estiver pedindo isso, faça aquilo. Se estiver pedindo isso outro, faça outro. Mas se levar a sério a decisão do 357,
ela é talvez a chave dessa grande flexibilidade, junto com o 327, parágrafo 2º, desse procedimento comum, não é? Então, você vai me dizer, poxa, o procedimento comum, então, ele pode ser construído, né, para cada litígio estrutural? Sim. Sim, eu entendo que ele é flexível bastante. O professor Marco Jobim me fez uma provocação outro dia falando, tá, Léo, mas e se o juiz não quiser? Né? Porque pode encontrar também pela frente, eu estava falando disso há pouco, né? Um juiz que não é afeito a essa ideia. Ah, não, eu estou seguro aqui no procedimento conforme estabelecido na lei. E não tem estrutura para tomar conta de procedimentos individualizados. Calendário, então, nem pensar. Né? Aí, meu amigo, aí a gente pode rasgar o código que a gente tem, né? Porque se você não consegue ter predisposição para extrair dele a máxima eficiência que nós podemos usufruir do sistema, aí realmente é pedir muito pouco, né? É usar muito pouco desse potencial que o código tem. E a terceira via, Daniel, que é defendida, por exemplo, pelo meu amigo Marco, né, o Marco Jobim, que seria a necessidade de uma lei específica para criar um procedimento específico para o tratamento dos litígios estruturais. Inclusive, há um projeto de lei em tramitação. Eu me lembro da live que você fez com o Marco falou muito bem dele, o 8058 de 2014, mas é um projeto que está lá, que não tem força política, não teve força política até hoje. Eu acho que o país está no momento em que talvez não seja possível dizer o melhor momento para aprovar um projeto, hein, Daniel, para regular litígios envolvendo o poder público. Sinceramente, eu acho que não é o melhor momento para isso passar, isso não vai acontecer. Mas esse projeto ele tem princípios interessantes. Você vê realmente avanços ali, né? Estímulo às decisões consensuais, né? Estímulo à ampliação do objeto para abarcar todos os interesses possíveis. Tudo isso você conseguiria no procedimento comum. Tudo isso você conseguiria no procedimento comum, não é regido pelo CPC. Eu acho que a chave, seja qual for o caminho, né, se a gente pensar nas ações coletivas, tais quais elas estão aí reguladas, se nós pensarmos numa legislação especial, ou ainda se nós pensarmos no próprio CPC e no procedimento comum nele regulado, para mim a chave é um negócio chamado contraditório. E um contraditório diferente, um contraditório especial. Não é? Eu venho defendendo a ideia de uma participação potenciada. Em que sentido, né? A professora Ada Pellegrini, há muito tempo, talvez 40 anos, naqueles textos dela, lá da década de 70, ela falava que os conflitos coletivos são muitas vezes dotados de alta conflituosidade. E esse é um dos elementos que o Edilson Vitorelli usou, por exemplo, para definir o conflito irradiado nessa tipologia de conflitos coletivos que ele desenvolveu. E aí eu fico pensando, poxa, se nós temos nesses casos uma alta conflituosidade, tanto melhor, que além daqueles que são os porta-voz, né, desses múltiplos interesses, que eles possam carrear ao máximo possível para dentro do processo essa multiplicidade de interesses. Ah, Léo, o MP vai ter dificuldade disso, a Defensoria Pública vai ter dificuldade disso, a associação vai ter dificuldade disso. Poxa, o processo é feito de dificuldade, a gente tem que viabilizar meios. Né? O amicus curiae é um caminho? As audiências públicas são um caminho? São. Agora, vai ver como é que a audiência pública é feita por aí, né, Daniel? Se realmente aquilo que os populares que falaram lá na época do rompimento da barragem, se aqueles aportes informacionais ou de dados foi de fato levado em consideração, foi depurado, e se de fato a vontade deles está sendo levada pelo porta-voz no processo. Enfim, Daniel, o tema é realmente difícil, né? O que mais me preocupa, na verdade, e isso que você colocou muito bem, dentro de uma ótica do CPC ou do microsistema coletivo, porque na verdade a gente não tem esse tratamento, é a ideia dos conflitos irradiados. Né? Essa ideia que a gente está vendo muito, né, o pessoal do estrutural tratar,
E a gente está vendo, por outro lado, também uma corrente lá, liderada pelo Cabral, lá na UERJ, pessoal estudando essas formas diferenciadas de intervenção, porque a ideia de, né, é que nem eu costumo dizer assim, a família, papai, mamãe, filhinho e filhinha, essa acabou. E a relação jurídica processual, acabou não, mas não é mais a única. E essa ideia de relação jurídica, autor, juiz e réu, relação tríplice, ela também não é mais a única, né? E a gente estava conversando, eu fiz aqui várias lives, por exemplo, com defensores públicos que diziam o seguinte, Daniel, tem situações que a gente tem que ter 2 defensores públicos, porque a gente vai ter 2 grupos de hipossuficientes que serão afetados pela decisão. Então, me deram até um exemplo, olha, tinha lá um conjunto habitacional pronto para a população carente, foi invadido. Aí o MP entra com uma ação, ou a municipalidade entra com uma ação para tirar aquelas pessoas de lá, chamam a defensoria. E aí a defensoria, ao ajudar quem está lá invadindo, vai acabar prejudicando quem teria direito a filho. E todo mundo vulnerável. Então, quer dizer, então chama outro defensor aí, porque não tem como, né? Olha lá, o Zé Roberto falou que a defensoria resolve tudo, custos vulneráveis, mas é complicado. Foi o que você colocou, né, Léo? Beleza, amicus curiae ajuda, audiência pública ajuda, defensoria como custos vulneráveis ajuda. Todo mundo que entre ajuda. Mas o que eu mais sinto falta, sinceramente, em termos procedimentais, é de você ter um arcabouço que não só permita, mas que obrigue o juiz a ampliar essa ideia de que não é mais papai e mamãe, que não é mais autor e réu. Que você vai ter demandas em que você vai ter que ter pluralidade de sujeitos devidamente representados, que aí entra a questão da representatividade adequada também. E aí a gente vai ter que começar a conviver com isso. Vai falar, mas ele é réu? Não. Ele é autor? Não. Então, o que ele é? Não, ele é ele está interessado, né? Que vai ser Isso. afetado. E quem sabe aqui, né, aquilo que a Sofia Temer ela fala bastante também, que eu acho perfeito, parar com esse ranço de que o interesse econômico ele é menor do que os outros. Que o interesse econômico ele não deve ser valorado em termos da intervenção do terceiro. Como assim não? Por que não? Né? O que o interesse econômico tem de menos? Né? E às vezes eu fico pensando, se viesse uma norma aí, essa projeto de lei 8058, só para estruturar uma nova relação jurídica processual, não precisa nem mudar o procedimento, mas estruturar uma nova relação jurídica processual, eu já ficava feliz da vida. Porque como se fosse uma norma principiológica, né? Dizendo o que deve guardar, o que deve observar, né? Não. Os parâmetros, né? Foi o que você colocou. Se a gente tem individualidades tão determinantes em processos estruturais, a ponto de não conseguir imaginar um procedimento, usa o que tem, que é o comum, com as adaptações devidas, mas essa ideia, sabe, de uma relação jurídica processual plurima, em que às vezes o sujeito ele vai não, isso aqui eu tô com o autor, não, isso aqui eu tô com o réu, não, isso aqui eu tô contra os dois, e a coisa vai mudando, e aquela bagunça, ora eu tô aqui, ora eu tô ali, né? E aí a gente pensa, pô, mas isso aí não é a nossa estrutura, a nossa estrutura é autor, réu é réu, né? E aí eu fico pensando, se tivesse uma norma assim, mais aberta nesse sentido, por isso que quando a gente combinou a live, né? Eu falei, pô, a gente vai falar do procedimento, mas para mim o problema está na relação jurídica processual até mais do que o procedimento. E eu acho que você acabou também chegando nessa conclusão, né? Não, o procedimento usa esse aí, velho. Isso aí tá bom já. Vamos só acostumar com essas doideiras aí de ter 2 promotor, 2 defensor, e aí vem mais uma associação e põe todo mundo para dentro, que não vai ser tecnicamente autor nem réu, mas todo mundo acaba participando. Se você pensar, quanto mais legitimados estão no processo, a maior a chance de todos os interesses estarem, veja só, Daniel, estarem pelo menos no processo, porque isso também não é garantia de que eles serão considerados na decisão, né? Mas que pelo menos eles serão visibilizados, isso sim, né? Admitidos, né? Aí, claro. Se o juiz vai considerar ou não, aí é uma outra batalha que a gente teria que travar.
Bom, meu amigo, estamos aqui, já falta 2 minutinhos só para te encerrar, então eu queria te agradecer novamente. Foi muito legal o bate-papo, eu acho que é um tema legal, eu acho que nós vamos fazer mais. Eu tinha chamado o Sérgio Arenhardt lá no início, e ele falou, Daniel, eu sou muito ruim de live, eu fiz uma, foi péssima e tal, mas acho que agora ele deve estar mais familiarizado, né? Eu vou chamá-lo também, eu vou tentar conversar com o Gustavo Osma também. Eu acho que vale a pena, porque eu já fiz um, né, com o Marco Félix, você falou aí, o Jobim, mas fiz com a Gisele Góes também, ela falou sobre processos estruturais, sobre a ótica do MPT, foi bem legal. Mas eu acho que é um tema que merece bastante, né? Merece, quanto mais a gente falar, a gente vai conseguir expandir aí a nossa cabeça. E nesse sentido foi muito boa a sua participação, queria agradecer. E vou deixar contigo aí o final, a gente sempre deixa o convidado fazer o encerramento, então a palavra é tua, meu amigo. Daniel, obrigado. Eu sou seu fã, deixo aqui registrado. Obrigado pela oportunidade. Realmente falar contigo é um motivo de alegria. E realmente eu acho que é hora de estudar, é hora de investir nesse tema. Para mim não é só um tema da moda, para mim é um tema de vital importância se a gente quer realmente ver transformações na realidade das pessoas e transformações visíveis, não só no aspecto individual, mas no aspecto de interesses mesmo relevantes, de grupo. E por isso, feliz pelo seu convite. Vou aproveitar para fazer a saudação aí a todo mundo que participou com a gente da live, os meus meninos lá de Ouro Preto, os professores que acompanharam também a gente, meus orientandos, todos seus fãs. E tributar, como sempre, os meus ídolos, né? O Sérgio, o Fred, o Hermes, Francisco Verbic, Mariela Puga, essa galera que tá, Marco Jobim, Desirê Bauerman, essa galera que está aí há muito mais tempo, né, trabalhando com o tema. Obrigado, Daniel. Valeu, meu amigo. Abraço. Abraço, turma. Tchau, tchau. Obrigado, querido. Até a próxima.